Seja muito bem-vindo nesse vídeo e aqui eu vou passar para você 7 formas que você pode implementar a inteligência artificial para empresas. Essas empresas te pagaram um valor considerável que pode chegar, dependendo de como você se posiciona, como você se vende. Você pode cobrar de 1.000 a 3.000 reais, a 5.000 reais, dependendo de que formato e como você vai estruturar isso e apresentar para o cliente. E essas 3 formas eu quero trazer de um jeito bem simples, usando o próprio cloud, pagando o plano ali inicial, que é o plano de 100 reais por mês. Porque o que eu estou vendo muito, e eu sempre vou repetir isso aqui no vídeo, as pessoas dificultam muito quando o assunto é ensinar. É claro que tem camadas profundas de você utilizar a inteligência artificial, como automações, chatbot, agentes autônomos, independentes, enfim. Tem vários formatos de você utilizar a inteligência artificial, porém, só de você resolver um problema do empresário, ele vai ter resultado, você está apresentando algo novo para ele e ele vai te pagar muito bem por isso. Mas vamos para o vídeo aqui que eu vou te explicar o que está por trás disso aqui, compartilhando na minha tela. Então aqui, 7 formas de pequenas empresas usarem IA para crescer e faturar mais. E quem vai implementar isso? Você. E quem vai mostrar isso para o empresário? Você. Então vamos lá. Por que isso aqui, por que eu estou trazendo dessa maneira aqui? Ó? A IA está alcançando 93% dos brasileiros, mas apenas 54% entende o que é desestudo. Isso aqui basicamente é o quê? As pessoas estão tendo contato com IA de maneira simples, um chatbot, como fazer um miojo, como fazer um macarrão, e estão aumentando o nível de consciência com IA. Pense comigo no início das redes sociais, lá no início da internet, lá em 2020. A internet começou em 2000, na realidade, no ano 2000. E aí, ela foi bombar mesmo, do jeito que a gente conhece, na pandemia, em 2020. Antigamente, poucas pessoas surfavam na internet, que eram os pré-históricos lá, como o David Jones, o Monark, os meninos, a galera do Flow. Hoje eles estão gigantescos, mas eles chegaram no início, quando era mato a internet. E a inteligência artificial tá assim. Comece fazendo simples, que é o que eu vou mostrar para você aqui agora. E a gente está no melhor cenário, que é esse cenário das pessoas tendo entendimento. E adivinha qual a taxa dos empresários que usam IA? É baixíssima. Vamos aqui para outra questão que isso torna muito importante você vender inteligência artificial para os empresários. É recorde, 5,1 milhões de empresas foram abertas em 2025. Então a gente tem 5,1 milhões, esse estudo é de 2025. Claro que deve ter tido uma baixa agora em 2026 por conta de uma crise, enfim. Eu estou observando vários estabelecimentos fechando. E aqui é outro ponto interessante para você conversar com o empresário. Tá? Aqui eu já estou te dando, essa visão que eu estou te dando é uma visão de que tem mercado, mas é uma maneira de você se comunicar com o empresário, que é a forma que eu me comunico com os empresários. Quer ver outra parte interessante, que esse é o melhor momento? Que é isso aqui, ó. Dados de sobrevivência de uma empresa. Sabia que 20 a 25% das empresas fecham antes do primeiro ano, primeiro aniversário ali? Olha que interessante. 5 anos, apenas 37% dos negócios continuam abertos após meia década. Ou seja, de 100, 37 vão continuar ali depois dos 5 anos. Veja que comunicação você pode usar com o empresário. Agora eu vou chegar no vídeo. Eu preciso te trazer. Agora eu vou te chegar, né, tecnicamente, o que está por trás dessa implementação de IA. Mas eu quero que você tenha isso aqui em mente, até para você conversar com o empresário, que é esse tipo de conhecimento que eu passo para ele. Isso aqui, ó. A inteligência artificial está ajudando os empresários, está ajudando que essas empresas se mantenham abertas, está trazendo inovação para os empresários, como foi lá no início da internet, que quem chegou primeiro utilizou. Então, se você usar esse formato que eu estou falando para você, trazer esse conhecimento para o empresário que você conversar, você vai ter bastante resultado. Então, vamos para o vídeo, trazer aqui as 7 formas simples de você utilizar a inteligência artificial com o próprio Cloud Code, de maneira simples, sem muita firula, e você vai ter muito resultado. Vamos lá. Primeira, base de dados. Eu gosto muito desse conhecimento aqui, porque você vai pegar, inclusive eu fiz um vídeo aqui recente, vou deixar ele no final para você assistir, como que eu uso a criação de base de dados para os meus clientes. Você vai pegar o Cloud Code
e vai montar uma base de dados sobre o seu cliente. Você vai enriquecer o cliente com tudo que ele tem na empresa dele. Então, site, Instagram, o KV da empresa dele, base de leads, base de clientes, né? A base que ele tem registrada, a quantidade, enfim. Formulário de pesquisa, como que ele faz a pesquisa, tudo que você tiver de informações sobre essa empresa, o ano que começou, tudo, você vai colocar ali. Então você vai criar um banco de dados e esse empresário, toda vez que ele pesquisar alguma coisa sobre a empresa dele ou sobre o que ele pode melhorar na empresa dele, ele vai ter ali, porque ele tem um banco de dados e a inteligência da IA. Segundo formato, contratos. Você vai ajudar o seu cliente com o Cloud Code. Você cria ali um agentezinho de maneira simples que vai ajudar esse cliente com contratos. O que é bom aqui? Advogados, escritório de advocacia. Você montar um formato de contratos, de elaboração de contratos. O meu cliente não tem nada a ver com a área jurídica, mas ele mexe com os contratos. Por exemplo, a empresa de transporte. Eu não mexo com tanto contrato e eu tenho uma IA que lê os contratos para mim. Eu mando lá, me ajude aqui com algumas informações. Depois que eu tenho a correção da IA, aí eu mando para o meu advogado. Você entendeu a diferença? Eu entrei agora em uma negociação e eu fui conversando com a IA, pedindo ajuda. O que é um partnership? O que é um contrato de vesting? E fui conversando com ele me dando os motivos, eu trazendo o contrato que a pessoa estava elaborando comigo. E eu perguntando para ela o que ela me recomendaria, se está dentro do que o mercado prega, das diretrizes do mercado atualmente. E eu fui conversando com ela. Depois que eu tive a minha base, aí eu mandei para o meu advogado ver se estava tudo ok. Mas você tem como colocar uma pequena IA ali voltada para contrato. Terceiro, financeiro. Você vai pegar para uma empresa pequena e média, implementar IA lá, dar um treinamento sobre uma base financeira para essa IA. E você vai falar para o seu cliente o quê? Cara, joga tudo quando quer duplicata aqui. Joga quando o caixa fechar, vai jogando aqui. Enfim, depois você só pede relatório para ela. Ela vem e traz o relatório para o cliente. Olha que simples. Olha que simples é. Só que os empresários não têm. Eles estão tão focados no operacional, em trabalhar, em fazer, entregar serviço, que eles não têm essa noção. Eles não têm esse nível de conhecimento que você tem. Quarto, qualificação. E eu coloquei /CRM aqui por quê? Porque o que eu via antes, no início, quando o pessoal começou a falar de IA? N8N, automações, não sei o que, tem que saber um pouco de programação. Hoje existe CRMs, pesquisa no mercado, tem um GHL, tem CRMs que já tem um agente embutido, que você pode assinar o CRM e revender o CRM para outras pessoas. Então pense aqui, você pegou uma imobiliária, você prospectou a imobiliária, fechou com ela com a proposta de colocar um agente de IA lá. Contrata esse CRM que você paga uma vez ali a mensalidade e você revende para o seu cliente. Se ligou? E você cria essas automações, dá uma estudadinha simples, porque esses CRMs são bem intuitivos para você montar, é simples. Monta para o cliente pronto. Resolveu um problema, resolveu uma dor do cliente. 5. Gestão, você vai criar uma IA, você vai ali enriquecer a IA com algumas informações para ajudar o cliente na gestão. Se o problema dele é uma empresa grande e sofre com gestão, para ajudar na gestão. 6. Marketing. Imagina que você foi e criou o banco de dados lá para o cliente. Você vem com um conhecimento que já tem total da empresa do seu cliente. Você só pede para o cara fazer, para a IA fazer assim, cria uma postagem sobre tal tema do meu cliente. Ela vai criar. Crie uma copy para a página do meu cliente. Ela vai criar. Ela vai criar a página, vai criar tudo. E você trouxe economia para o cliente. E o cliente vai pagar uma vez para você, se você for um implementador, e ele vai pagar só a mensalidade de R$100 para o cloud. 7 e último e não menos importante, análise de concorrentes. Agora aqui, você implementar esses 7 com um cliente só. Claro que alguns ali têm as características do cliente não precisar de fazer tanto contrato, como eu não faço tanto contrato. Mas se você implementar aqui os pontos chaves, que é a criação de dados, que é o CRM para o cara vender mais, que é o marketing, ajudar ele no marketing, e a análise dos concorrentes, nesse banco de dados você incluir
os concorrentes ali, os principais concorrentes, as principais pessoas ali, os principais concorrentes que ele tem, que o seu cliente tem como referência, cara, você criou uma estrutura com IA para o cliente. Ai, Adriano, mas eu achava que tinha que ser algo mais complexo. Não é. Veja bem que não é. Você pode tornar complexo depois, quando você tiver mais conhecimento sobre isso aqui. Mas de início, faça o arroz com feijão, que você vai ter muito resultado. E se você já é uma pessoa que já tem esse conhecimento, não sabe como se posicionar no digital, não sabe como atrair o cliente que paga 5 mil, ou quem sabe você colocar uma infraestrutura completa para o cliente e cobrar até 25 mil reais, aqui embaixo tem um link de um formulário onde você vai preencher, bater um papo comigo e falar sobre que nível você tá. A gente vai trocar uma ideia e quem sabe eu consiga te ajudar aí, te ajudando a posicionar mais, te ajudando a ter mais resultados aí vendendo inteligência artificial. Com os vídeos gratuitos você já tem resultado, mas claro que com o meu acompanhamento o seu resultado vai ser muito maior. Esse foi o vídeo, eu te espero no próximo vídeo e tchau, tchau.